Oi, pessoal. Vamos dar início ao módulo 4 da playlist de função quadrática. E o título desta aula é Raízes da função quadrática. Então, seja a função quadrática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Achar as raízes significa resolver a equação do segundo grau. Isto é, você vai pegar a função e vai igualar a zero. Quando você pega a função igual a zero, você deixa de ter uma função e tem agora uma equação. Aí você encontra os valores de x1 e x2. Também como sinônimo de as raízes de uma função, pode ser assim, ó, os valores que anulam a função. Isso quer dizer a mesma coisa, tá? Se eu pedir quais são os valores que anulam a função, em outras palavras, eu estou pedindo quais são as raízes da função. Tranquilo? Então, para resolver uma equação do segundo grau, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Gente, fórmula de Bhaskara, esse nome aqui, fórmula de Bhaskara, ela é conhecida apenas aqui no Brasil. Então, no restante do mundo, é fórmula resolutiva, tá? Às vezes eu vou usar a fórmula de Bhaskara, às vezes eu vou usar a fórmula resolutiva, tá ok? Então, sem nenhum problema. Qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é a fórmula que determina o x em uma equação do segundo grau. O x ele é obtido pela fórmula menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Fórmula bem famosa, tá? Onde esse delta, que eu vou chamar de discriminante, tá? Ele é calculado da seguinte maneira: b ao quadrado menos 4ac. Bom, veja que a fórmula de Bhaskara ela está bem relacionada com os coeficientes A, B e C. Então, se o aluno não sabe identificar os coeficientes A, B e C, automaticamente ele não vai saber usar a fórmula de Bhaskara, certo? Como eu falei agora há pouco, o delta é chamado de discriminante, e esse discriminante, tá, gente? Ele dá uma indicação se a minha equação ou se a minha função tem ou não raízes reais, certo? Então veja bem, o valor de delta pode aparecer de três maneiras. O valor de delta pode ser positivo, pode ser zero, que é nulo, tá? E pode ser negativo. Então vamos estudar os três casos. Quando delta é positivo, ou seja, maior do que zero, eu vou garantir que a minha função tem duas raízes e elas são distintas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o x1 é diferente de x2, certo? Bom, mas se o delta der igual a zero, ou seja, se ele for nulo, ela também terá duas raízes, porém essas raízes são iguais, ou seja, o x1 é igual ao x2. E a gente diz que ela tem raiz de multiplicidade 2, certo? Então, porque elas são iguais. Bom, o delta pode ser negativo. Se isso acontecer, isso quer dizer o que para a gente? Que a função ou que a equação não tem raízes reais. Então, não existe raízes x1 e x2 pertencente aos reais. Tranquilo aí, gente? Então, o que foi que eu fiz aqui foi só um resumo da fórmula de Bhaskara, tá? Então, você encontra as raízes de uma função igualando esta função a zero. Quando você iguala uma função a zero, você está diante de uma equação do segundo grau. E para resolver essa equação do segundo grau, você usa a fórmula resolutiva, que a gente comumente chama aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara, tá? E essa fórmula é dada por x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, sendo delta, que é o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo aí? Então, vou passar, tá? Essa parte. Bom, como é que a gente identifica essas raízes no gráfico de uma função? Olha a dica. As raízes de qualquer gráfico,
você vai identificá-las quando o gráfico toca o eixo do X, tá? O gráfico toca o eixo do X. Então, observe, nesse primeiro exemplo aqui, a concavidade da parábola está voltada para cima, ou seja, o A é positivo e o delta também é positivo. Por quê? Porque se o delta for positivo, as duas raízes existem e são diferentes. Olha, x1 e x2. Bom, olha para esse segundo caso aqui. Concavidade da parábola voltada para cima, então o A é positivo. Bom, o gráfico aí está tocando o eixo do x em um único ponto. Então esse gráfico está dizendo o seguinte, que a parábola desce, neste caso aqui, desce, toca no eixo do x, que é o vértice, e sobe. Então, se está tocando em um único ponto, isso quer dizer que a função tem uma única raiz. Tá? Então, por isso que o delta é igual a zero. Mas pode acontecer que o delta não é zero. Isso acontece como? Olhando para o gráfico, tá? Ó, concavidade da parábola voltada para cima, então o A é positivo. Estou olhando aqui esse caso agora, tá? Veja que a parábola, gente, ó, ela desce, desce, mas não toca no eixo X. Ora, se ela não toca o eixo X, é porque não tem raízes. Se não tem raízes, isso equivale a dizer que o delta é o quê? Negativo. Então, cuidado com esse tipo de gráfico. Às vezes é muito comum a questão falar assim: determine um parâmetro, ou seja, uma letra diferente do x, no caso de uma função quadrática, de modo que a função seja estritamente positiva. Isso quer dizer que ela nunca vai tocar o eixo do x e a parábola tem concavidade voltada para cima. Tá? Se disser, determine um parâmetro qualquer, de modo que a função seja estritamente negativa, ou seja, a parábola vai ter concavidade voltada para baixo e a parábola não toca o eixo do x, que é esse exemplo aqui, ó. Cuidado, tá? Estritamente positiva e estritamente negativa. Cuidado com as perguntas, porque isso faz parte da interpretação, tá bom? Bom, porém, pode acontecer que a concavidade não seja aberta para cima, seja para baixo. E se ela for aberta para baixo, tá? A concavidade for para baixo, o A tem que ser negativo. Se o A é negativo e a parábola toca em dois pontos, ou seja, ela tem duas raízes, é porque o delta é positivo. Se a parábola tem concavidade voltada para baixo e o gráfico está tocando um único ponto no eixo do x, isso me diz que o delta naquela função é igual a zero. O discriminante é igual a zero. E esse último caso aqui a gente já analisou. Vamos passar aqui. Bom, existem algumas relações importantes entre as raízes e os coeficientes. Eu vou trazer três, tá? Geralmente você estuda duas, que é a soma das raízes e o produto das raízes. Essas relações são chamadas de relações de Girard, tá bom? Mas eu trouxe uma aqui que, vez ou outra, uma bancazinha grande gosta de cobrar. Por exemplo, FGV já cobrou, CESP gosta muito de cobrar, FCC já cobrou. As pequenas eu nunca vi, tá? Mas as grandes sempre cobram. Bom, então vamos ver. Quais são as relações que existem entre as raízes e os coeficientes? Bom, gente, existe a relação de soma das raízes, que eu vou chamar de S. Somar as raízes é somar o x1 com o x2. Então, se eu somar x1 com x2, vou obter como resposta menos b sobre a. Então, se eu quero calcular a soma das raízes de uma função ou de uma equação, não precisa você aplicar a fórmula de Bhaskara, encontrar x1 e x2 e depois somar. Não, já tem um caminho que vai direto para essa soma. E qual é o caminho? Você vai fazer o seguinte: soma igual a menos b dividido por a. Só pegar o menos b e divide por a.
Bom, a mesma coisa acontece com o produto das raízes. Se eu pedir assim, dada a função tal, encontre o produto das raízes. Gente, os desavisados vão aplicar a forma de Bhaskara, vão encontrar o x1 e o x2 e depois vai multiplicar. Para aquela pessoa que estudou um pouquinho mais, que é mais atenta, o que é que faz? Ora, eu sei que existe uma relação entre a soma das raízes e também existe uma relação entre o produto, então eu vou usar a relação dos produtos, porque eu já vou direto para a resposta, sem precisar de encontrar o x1 e o x2. Então, como é que eu calculo o produto das raízes de uma função ou de uma equação? Só pegando o valor de C e dividindo pelo valor de A. Tranquilo? Essas duas relações são chamadas de relações de Girard. Tá bom? Bom, trouxe essa outra aqui, um bônus para vocês, que, como eu falei agora há pouco, algumas bancas, principalmente as bancas grandes, cobram, tá? E quando cobra, o aluno vai perder muito tempo, porque ele assim, eu quero a diferença positiva ou só a diferença entre as raízes. O aluno que nunca viu essa forma vai encontrar, primeiro vai aplicar a forma de Bhaskara. Olha o trabalho que vai dar. Vai aplicar a forma de Bhaskara, vai encontrar o x1 e o x2 e vai fazer a subtração, certo? Essa subtração pode dar positiva ou pode dar negativa, vai depender de como ele subtraiu, certo? Então, veja bem, existe uma fórmula que já vai direto também para essa diferença. A fórmula é o seguinte: a diferença positiva entre duas raízes é calculada pela fórmula raiz quadrada de delta dividido por A. Então, a soma é menos B sobre A, o produto das raízes é C sobre A, e a diferença positiva entre as raízes é raiz quadrada de delta sobre A. Então, com isso, a gente termina a parte teórica de raízes de uma função do segundo grau, ou raízes de uma função quadrática. Agora vamos dar início ao batidão de questões do módulo 4. Então vamos lá. Questão de número 25. Em relação a uma função quadrática, podemos afirmar: função quadrática, função polinomial do segundo grau. Letra A. O gráfico é sempre uma reta? Não. Isso se fosse função do primeiro grau, tá? Função polinomial do primeiro grau. Seria uma reta. O seu gráfico sempre corta o eixo das abscissas em dois pontos? Não. A gente viu agora há pouco, ó, aqui nesse esboço, que o gráfico pode cortar em dois pontos, em um ou não cortar. Então também não é. Isso aqui é falso. Isso aqui está errado. C. Sempre existe somente um valor que zera a função? Não, gente. Pode existir dois, existir um ou não existir. D. A quantidade de valores que zeram a função. Opa! A quantidade de valores que zeram a função, ou seja, de encontrar as raízes, depende do valor do discriminante, que é o valor de delta. Perfeito, tá? Então, gabarito, ó, letra D. Vamos ver por que não é a letra E. O seu gráfico sempre corta o eixo das abscissas, que é o eixo do X. Não. Pode cortar em dois pontos? Sim. Pode cortar em um ponto? Sim. Ou pode não cortar. Sempre, sempre aqui, ó, matou a alternativa. Então, gabarito aí, letra D. Vamos para a questão de número 26 agora. Se representarmos uma função de segundo grau da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c por meio de um gráfico, então eu quero representar isso através de um gráfico. E notamos que há, na figura, dois interceptos com o eixo das abscissas. Calma, vamos pensar, vamos interpretar. Está dizendo que a gente montou um gráfico de uma função quadrática. Esse gráfico interceptou, ou seja, cortou
cortou o eixo das abscissas, que é o eixo do x, tá? Ó, cortou o eixo do x em dois pontos. Um intercepto com o eixo das ordenadas, que é o eixo dos y, e a concavidade da parábola voltada para baixo. Então vamos desenhar esse gráfico, ó. Mais ou menos assim. Eixo do x, eixo do y e origem. Então vamos lá, vamos ver. O gráfico cortou o eixo do x em dois pontos? Sim. x1, x2. São as duas raízes. O gráfico interceptou o eixo das ordenadas? Sim. Ó, o gráfico cortou o eixo do y aqui nesse ponto. E a concavidade dela é voltada para onde? Voltada para baixo. Então, esse gráfico é perfeito a representação da questão, certo? Então, diante disso, o que é que eu posso garantir? O A é positivo? Não. Se a concavidade é voltada para baixo, o A é negativo. Então, já cancelo a letra A, a letra B, a letra C. Então, ficamos aí com D e E. Bom, o que é que eu sei mais do gráfico? Olhando para o gráfico aqui, ó. Bom, sei que o A é negativo porque a concavidade dela é voltada para baixo. O gráfico cortou o eixo do X? Sim. Você vai sempre fazer essa pergunta. O gráfico corta o eixo do X? Sim. Em quantos pontos? Em dois. Ora, se o gráfico cortou o eixo do X em dois pontos, isso quer dizer que o delta da minha função é um delta positivo. É maior do que zero, certo? Mas não tem isso lá, ó. Nas alternativas D e E, não tem essa expressão. Opa, não tem a expressão desse jeito aí de delta. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir o delta pela expressão dela. Então, ó, b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta, maior do que zero. Eu posso deixar b de um lado e 4ac do outro. Pode sim. Então, b ao quadrado maior, esse menos 4ac vai para o segundo membro sendo positivo, 4ac. Gente, olha agora se tem ou não essa expressão nas alternativas. Tem, né? Está na alternativa E. Então, o gabarito da questão 26 é letra E. Questão 27. Determine as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 12. Ora, eu vou fazer de duas maneiras, tá? A maneira tradicional, que é a maneira que a gente encontra os valores das raízes usando a fórmula de Bhaskara, e a maneira usando as relações de Girard. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira maneira é a maneira básica, tá? Que a maioria faz. Então vamos pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 12. Então, primeiro, você vai determinar os valores de A, de B e de C. Qual é o valor de A? Lembra? A é o coeficiente do termo que tem x ao quadrado. Neste caso, o A vale 1. B é o coeficiente do primeiro grau, onde tem só o x. Ó. Qual o coeficiente do x aqui? É 1. E o C é o termo independente. É aquele termo que não tem x. Menos 12. Bom, feito isso, você vai agora aplicar a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Vamos ver quanto é que dá? Ó. B vale 1, então substitui o b por 1, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C é menos 12. Cuidado, tá? Bota esse valor que é negativo entre parênteses. Então, delta igual a 1 ao quadrado dá 1. Faz o jogo de sinais aqui, porque você está multiplicando, tá? Menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Então, implica dizer que o delta é 49.
Gente, 49 é maior do que zero. 49 é um número positivo. Então, eu já posso garantir que esta função tem duas raízes reais e diferentes, certo? Então, para encontrar as raízes, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva. Ela é dada pela fórmula x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de mostrar um caminho para o aluno não se complicar com aquele sinalzinho do menos. Então faz o seguinte: toda vez, toda vez, toda vez que você vai levar o B para a fórmula de Bhaskara, leve ele com o sinal contrário. Porque quando você já faz isso, você já está, implicitamente colocando menos B. Tranquilo? Então, quem é o B? Né? 1. Então, eu trago ele para a forma de Bhaskara menos 1. Lembre disso. Quando for levar B para a forma de Bhaskara, eu levo ele com o sinal contrário. Tá? Então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 49, dividido por 2A. É duas vezes o valor de A, que é 1. Então, x igual a menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7 é 49, tá? Dividindo por 2 vezes 1, que dá 2. Bom, daqui eu vou tirar os valores, tá? De x1, os valores de x1 e x2. x1, eu vou usar o caminho, volta para cá, ó. Vou usar o caminho do mais aqui. Mas é sempre assim? Não, você pode usar o caminho do menos, fica à vontade, tá? Então, vou usar o caminho do mais. Menos 1 mais 7 dividido por 2. Menos 1 mais 7 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, já sei que uma das raízes é 3. Qual é a outra raiz? Então, eu vou voltar para cá, ó. Volto para cá e vou agora usar o caminho do menos. Então, vai ser menos 1 menos 7 sobre 2. Menos 1 menos 7 é menos 8. Dividido por 2 dá menos 4. Então, quais são as raízes desta função? 3 e menos 4, ou menos 4 e 3. Gabarito você encontra aqui, ó, na letra C, tá? Está na letra C. Bom, gente, eu resolvi as raízes dessa função usando a primeira maneira, né? Que é a maneira da aplicação da fórmula de Bhaskara. Existe outra maneira? Sim. Essa outra maneira requer um pouquinho de raciocínio, tá? Mas quando você pega a lógica, fica bem fácil de resolver, tá bom? Então vamos lá. Eu sei o seguinte, eu vou usar as relações de Girard. As duas relações, tá? É a relação da soma das raízes, a soma que é o x1 mais x2, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Ó, vamos lá. Menos b, então eu vou botar esse menos e vou trazer b. Quem é b? 1. Então fica menos 1 sobre a. A também é 1. Ou seja, a soma aqui vai ser menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Isso quer dizer, ó, se eu somar as minhas duas raízes, ou seja, x1 mais x2, a resposta é menos 1. Bom, agora eu vou fazer o produto. O produto das raízes corresponde a x1 multiplicado por x2. Produto, gente, é o resultado da multiplicação, tá? Esse produto das raízes, usando as relações de Girard, é encontrado você dividindo o coeficiente C pelo coeficiente A. Quem é o coeficiente C aqui? Não é menos 12? Ó, o C é menos 12 e o A é 1. Então, o produto das raízes
Menos 12 dividido por 1 dá menos 12. Então, ó, você diante dessas duas informações, você tem condições de dizer quais são os valores de x1 e x2. Para isso, tem que praticar, tá, gente? Não é fazer um exemplo e achar, eu já sei. Não é por aí, não. Tá bom? Então, vamos pensar assim. Quais são dois números que multiplicados dão menos 12 e que somados dão menos 1? Ora, a dica é: comece pelo produto, tá? Analise o produto. O produto deu menos 12. Então, se o produto de dois números é um número negativo, isso indica que um dos fatores, tá, vai ser positivo e o outro negativo, porque mais por menos dá menos. Então, eu sei que uma raiz é positiva e a outra raiz é negativa. Tá bom? Um é positiva e a outra é negativa. Bom, ainda analisando o produto, tá? Então, vamos pensar em dois números que, multiplicados entre eles, a multiplicação deles, dá 12. Pode ser 1 e 12? Pode. Pode ser quem? Ó, vou colocar aqui os possíveis candidatos. 1 e 12, 2 e 6, 3 e 4, 4 e 3 é a mesma coisa, eu não vou colocar. 6 e 2 é a mesma coisa de 2 e 6. E 12 e 1 é a mesma coisa de 1 e 12. Então, temos aqui, ó, três possíveis pares para que seja, né, o resultado aqui dessa multiplicação. Bom, quem vai te segurar, quem vai te dar a definição de qual par que você vai usar é a soma. Então vamos pensar. Será que o par 1 e 12, eu colocando um sinal positivo em um, negativo em outro, quando eu somar, tem condições de dar menos 1? Não. Porque se eu pegar menos 1 mais 12, dá 11. E eu quero que a soma dê quanto? Menos 1. É agora que entra a soma, tá? É na escolha do par. Então não tem condições. Vamos pensar em 2 e 6. Ora, se eu botar um 6 positivo com 2 negativo, 6 menos 2 deu 4. Então, isso não satisfaz, porque a soma tem que ser menos 1. Vamos trocar de posição? Então, 2 aqui em cima e 6 embaixo. Então, mais 2 e menos 6. Mais 2 e menos 6, se eu somar, dá menos 4. Então, esse par 1 e 12 não serve, 2 e 6 não serve, então o par que serve realmente é o par 3 e 4. Agora eu tenho que saber quem é positivo e quem é negativo. Vamos supor que eu coloque o 4 positivo e o 3 negativo. Quanto é a soma de 4 com menos 3? 4 somado com menos 3 dá 1 positivo, mas eu quero que a soma dê 1 negativo. Então não é essa posição aqui. Então vai ser o contrário. Vai ser o 3 positivo e o 4 negativo. 3 menos 4 menos 1. E a gente já sabia que as raízes são menos 4 e 3. Então veja que, se você usar as relações de Girard, sai mais rápido, porém requer que você domine, tá, gente? Então é uma mão que ajuda a outra. Então, você quer uma coisa mais rápida? Use relações de Girard. Agora, fique sabendo que você tem que dominar as operações de multiplicação e de subtração, ou de soma, tá? Com números negativos. Então fique atento a isso. Então você escolhe numa questão, ou faz usando a fórmula resolutiva, ou faz usando as relações de Girard. Então, a escolha vai depender do seu potencial em matemática, tá? Usando um e outro de maneira correta, você vai chegar sempre ao gabarito. Tranquilo aí? Questão 28. Para qual valor de A pertencente aos reais, ou seja, A pode ser qualquer número real, a função f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 2a mais 3 tem duas raízes reais iguais. Opa! Tem duas raízes reais iguais em seu domínio. Gente, quando é que uma função quadrática tem duas raízes reais iguais?
Vamos lembrar. Quem vai determinar se há ou não raízes nos reais é o discriminante. Então, é o delta. Então, vamos ficar atento ao delta. O delta pode ser positivo, negativo ou zero. Quando ele for positivo, tem duas raízes reais e distintas ou diferentes. Não é o caso da questão. Quando delta for igual a zero, a função tem duas raízes reais iguais. Então, a condição para você resolver a questão é fazer o delta igual a zero, tá? Porque esta é a interpretação da questão. Tranquilo? Bom, agora quando você já sabe que o delta tem que ser igual a zero, é muito comum que nas questões que envolvem funções do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau, assim também ela deve ser chamada, você identificar logo de cara assim quais são os coeficientes dominante de primeiro grau e o coeficiente independente, tá? Então vamos lá. Quem é o dominante aqui? É o 1. Quem é o de primeiro grau? É o -10. E quem é o coeficiente independente? 2a mais 3. Veja que no coeficiente 2a mais 3 não tem a letrinha x, né? Que é a letrinha justamente da função aí. Então, cuidado aí, tá? Então, o meu a, cuidado para não confundir. Este a, que é o a chamado de coeficiente dominante ou coeficiente líder, com esse a aqui, tá? Esse a é um parâmetro, é uma letra qualquer diferente das letras que eu trabalhei com elas, tá? É um parâmetro. Então, eu quero o parâmetro a e não o a do coeficiente, tá bom? Então, o A do coeficiente vale 1, o B do coeficiente vale -10 e o C coeficiente vale 2a mais 3. Bom, eu quero, para resolver essa questão, que o delta seja igual a zero. Então, eu vou colocar aqui a fórmula do discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E isso tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Quem é b? B é -10. Então, -10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 2A mais 3. Então, eu vou colocar entre parênteses, porque aqui é um binômio, tá? Porque se eu não colocar entre parênteses, o 4 que multiplica 1 vai só multiplicar o 2A. E não é isso. Ele tem que multiplicar o C todo. E o C todo é 2A mais 3. Então, isso é igual a zero. Então, fazendo aqui as contas, -10 ao quadrado é -10 vezes -10. Menos por menos dá mais, 10 vezes 10 dá 100. Agora vamos lá. Menos 4 vezes 1 dá 4, que multiplica 2a mais 3, igual a zero. Bom, agora a gente vai se livrar dos parênteses. Para fazer essa eliminação dos parênteses, a gente vai fazer a propriedade distributiva, vai fazer uso dessa propriedade distributiva, tá? O chuveirinho. Então fica assim, ó, 100 menos do 4 com mais do 2a, menos por mais dá menos, 2 ou 4 vezes 2a, podia ser 2a vezes 4 também dá o mesmo resultado, tá? 2 ou 4 vezes 2a dá 8a, menos por mais dá menos, 4 vezes 3 dá 12, igual a zero. Bom, agora nós temos uma equação do primeiro grau em A. Fica bem fácil. Então, deixa A de um lado e número do outro. Então, fica menos 8A igual, esse mais 100 vai para o outro lado, sendo menos 100, e o menos 12 passa para o outro lado, sendo mais 12. Então, aqui, ó, menos 8a igual menos 100 mais 12. É assim, você deve 100 e paga 12. Menos 88. Gente, presta atenção. Menos 8a igual a menos 88. Posso fazer o seguinte, a igual a menos 88. Este menos 8 está multiplicando a, então ele passa dividindo. Então, A vai ser menos por menos dá mais. 88 dividido por 8 dá 11. Ou seja,
para que esta função aqui tenha duas raízes reais e iguais, o a tem que ser igual a 11. Então, isso aqui, ó, 2a mais 3 vai ser 2 vezes o a, que é 11, mais 3. 2 vezes 11 dá 22, mais 3, 25. Então, o meu C seria 25. Então, algumas questões gostam de pedir o valor de C, mas aqui não, ele pediu só o valor do parâmetro, tá? Se ele pedisse o valor de C, você iria fazer o que eu fiz agora, substituir o A lá naquela expressão do C. Então, 2A, quer dizer, 2 vezes 20, 11, que dá 22, mais 3 dá 25. Não é o caso, tá? Então, achando A igual a 11, você observa que essa resposta está na alternativa A. Então, gabarito da questão, letra A. Questão 29. Considere a função f de R em R, tal que f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais c. Então, o menor valor inteiro de c, eu quero o menor valor inteiro de c, para que a função f assuma valores positivos para todo x real. É c igual a quanto? Menos 20? Menos 10? 10 ou 5? Então, primeiro, é uma questão assim, para quem não estudou direitinho, difícil de interpretar. Mas para quem já estudou, fica fácil. Se você estudou de maneira correta, fica fácil. Gente, ó, eu estou dizendo que f vai assumir valores positivos para todo x. Em outras palavras, eu vou desenhar o gráfico aqui e vou falar o que isso quer dizer no gráfico, tá? Então, veja, o A aqui vale 1, então a concavidade da parábola é voltada para cima e principalmente este detalhe que eu vou falar agora. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é a origem. Gente, eu quero que minha função, ou seja, esse gráfico, essa parábola, assuma valores positivos para qualquer x. Ora, ela vai assumir valores positivos quando ela estiver acima do eixo do x. Ela não pode tocar o eixo do x. Ela não pode tocar o eixo do x. Porque a partir do momento que uma parábola toca o eixo do x, você encontrou o valor que anula a função, o valor que a função se torna igual a zero. E a questão diz: assuma valores positivos para qualquer x, para todo x. Gente, ela só vai assumir valores positivos se o gráfico da parábola não tocar o eixo do x. Isso é questão de ser assim, ela assuma valores negativos para todos os x. Aí seria, ó, seria parábola neste formato aqui, ó, com cavidade voltada para baixo, tá? E que ela assumisse valores negativos, ou seja, a parábola sempre vai estar abaixo do x, porque abaixo do x são valores negativos, acima do x são valores positivos, quer dizer, o y é positivo, tá? Que é a função, a gente está estudando a função, tá bom? Então, voltando para a questão, foi só aqui para mostrar a vocês o quanto é válido, o quanto é bom você saber de uma boa teoria. Porque não basta você saber, eu sei calcular delta, eu sei usar relações de Girard, mas se não souber interpretar a questão, o seu conhecimento não serve de nada. Nessa questão aqui, te diz justamente isso. Opa, acorda, ó. Se você não souber a teoria, você, por mais que você decore forma de Bhaskara, saiba o pulo do gato, saiba isso ou aquilo, mas se não souber a teoria, não souber interpretar a questão, você não vai gabaritar a questão aí. Tá bom? Então vamos lá, lembrar. Uma função assuma valores positivos. Quando é que uma função assume valores positivos? Quando o gráfico dela está acima do eixo do x. Gente, agora voltando para o nosso conhecimento. Isso acontece quando a função não tem raízes reais. Se a função não tem raízes reais, é porque o delta é negativo. O delta é menor do que zero. Então, a interpretação te levaria a isso. Ora, se a função
tem concavidade voltada para cima e ela assume só valores positivos, então o que é que eu posso concluir? Que o gráfico não toca o eixo do x, automaticamente é porque o delta é negativo. Tranquilo aí? É negativo. Então vamos lá. Lembra que eu falei que é sempre bom quando você trabalhar com a função do segundo grau, você identificar logo de imediato os valores de A, de B e de C. Então aqui o A é 1, o B é -6 e o C é ele mesmo, tá? Porque eu não sei quanto é o C. Vou descobrir agora, tá? O C, não sei quanto é, mas sei que o C existe, tá? Só não sei o valor dele por enquanto. É ele que eu quero calcular. Então vamos lá. Fórmula de delta: b ao quadrado menos 4ac menor que zero. B é -6, então fica -6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A é 1, vezes o valor de C, eu vou chamar o valor de C mesmo, de C, menor do que zero. -6 ao quadrado é -6 vezes -6, que dá 36. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes C, 4C menor que zero. Então aqui nós estamos diante de uma inequação em C. Como é que faz? Deixa C de um lado e número do outro. Então fica -4C menor, ó, aqui é mais 36, vai para o segundo membro, menos 36. Gente, ó, a casca de banana acontece agora. Bom, veja que o coeficiente do C, nesta minha inequação, ó, ele é um número negativo. E por conveniência, a gente não trabalha com número negativo. Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso transformar um número negativo num número positivo, desde que, desde que eu multiplique a minha inequação toda por -1. Então, vai ser, ó, vou repetir ela aqui, ó, menos 4C menor que menos 36, certo? Vou multiplicar todo mundo por -1. Menos 4C vezes -1 menos por menos dá mais 4C. 36 negativo por -1 menos por menos dá mais 36. Os desavisados vão repetir o sentido da desigualdade. É aqui onde mora o perigo. A areia movediça está aqui. Gente, numa inequação, quando você multiplica a sua inequação por qualquer número negativo, não interessa se seja -1, -2, não interessa. Qualquer número negativo, o sinal da desigualdade inverte o sentido. Antes era menor. Ó, aqui eu tenho -C, eu tenho -C menor que -36. Ora, como eu multipliquei a minha inequação por um número negativo, eu vou inverter, trocar o sentido da desigualdade. Então fica assim: 4C maior do que 36. Mas eu quero o valor de C. Então C é maior do que 36 dividido por 4. C é maior do que 9. Bom, preste atenção. C é qualquer número inteiro maior do que 9. Então, C pode ser 10, 11, 12, 13 e por aí vai. Bom, esses são os possíveis valores de C. Volta para a questão. Então, o menor valor inteiro de C, olha aí na minha resposta. O C começou a partir de que número? Se é maior do que 9. Qual o número inteiro maior do que 9? 10, 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Mas eu quero o menor deles. O menor deles é 10. E 10 você encontra na alternativa C. Gabarito da questão, letra C. Questão muito boa, requer uma interpretação, ó, mais do que você só decorar a fórmula, tá, gente? É saber a teoria e saber principalmente interpretar uma questão. Questão 30. Uma empresa de cosméticos
verificou que a sua produção poderia ser modelada pela função quadrática f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Observe que aqui, ó, função do segundo grau, né? Em x, esse x representa quantidade de matéria-prima e f de x representa quantidade de produtos ao final do processo, ambos em quilos, tá? Devido a fatores internos da empresa, o comportamento da função adequa-se bem. Logo, é correto afirmar que a quantidade de matéria-prima, eu quero o valor de x, porque x é a quantidade de matéria-prima. Ó, veja, x representa a quantidade de matéria-prima. E o comando da questão é a quantidade de matéria-prima. Então, eu quero o valor de quem? De x. Tá? Que torna a produção nula. Gente, qual o valor de x que torna a produção nula? A produção ela é dada através da função. Então, se eu quero que a produção seja nula, em outras palavras, eu quero os valores de x que anulam a função. E a gente viu lá na parte da teoria, os valores de x que anulam a função são as raízes da função. Então, em outras palavras, eu quero as raízes dessa função aqui, ó, 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Eu quero as raízes, tá? Eu encontro as raízes pegando a minha função 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igualando a zero. Então, eu estou diante de uma equação do segundo grau. Lembra que eu disse que a gente pode a gente pode encontrar as raízes por duas maneiras? Ou faz usando a fórmula resolutiva, que a gente chama de fórmula de Bhaskara, ou faz usando soma e produto. Bom, por que aqui eu não aconselho usar soma e produto das raízes? Porque o A aqui, ó, quem é o A? O A é 3. Aquela fórmula aquelas relações de soma e produto é bom para você resolver uma equação quando o A é 1. Neste caso, não, o A não é 1. Então, a maneira para vocês, os seus conhecimentos que vocês têm, você vai ter que usar a fórmula resolutiva. Existem outros conhecimentos? Sim, tá? Mas não é o caso da gente, não. A gente vai usar agora a fórmula resolutiva. Então, vamos lá. A vale 3, B vale menos 4 e C vale 1. Vamos para a fórmula de Bhaskara? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Vou fazer na mesma linha porque eu tenho pouco espaço, tá? B é menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 1. Então, menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 3, 12 vezes 1 dá 12, e 16 menos 12 dá 4. Isso quer dizer que se o delta é um número positivo, que 4 é um número positivo, tá? Então existem duas raízes reais e distintas e diferentes. Vamos lá, na fórmula de Bhaskara, x igual a quem? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembra que eu disse, quando você vai levar o b, vai trazer o b para a fórmula de Bhaskara, sempre traga com sinal contrário. Se o b é menos 4, ó, eu vou levar para a fórmula de Bhaskara mais 4. Isso faz com que eu já elimine esse menos b aqui, tá bom? Então já ultrapassa esse valor aí de menos b, já passou essa fase. Então 4 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a. O a aqui não é 1 não, tá, gente? O a aqui é 3. Então fica 4 mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, o x1, a gente volta para cá, ó, e vai olhar agora o x1 como sendo o x usando o caminho do mais. Então, o x1 vai ser 6. Opa, já dei a resposta. Ó. O x1 vai ser 4 mais 2 dividido por 6. 4 mais 2 dá 6, dividido por 6. A primeira raiz é 1. A segunda raiz, que é o x2,
Você volta para cá e utiliza o caminho do menos. Qual o caminho do menos? É o lá de cima. 4 menos 2 dividido por 6. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 6. Gente, cuidado. Tem muita gente que faz assim, olhou para a fração 2 dividido por 6 dá 3. Errado, gente. Fração é divisão. Se é divisão, existe a ordem. Quem é o dividendo e quem é o divisor? O de cima é o dividendo, o de baixo é o divisor. Então, eu vou dividir sempre o de cima pelo de baixo. Então, 2 dividido por 6. Bom, se a resposta tivesse em decimal, eu colocaria em decimal, que daria, no caso aqui, ó, seria 2 dividido por 6, daria uma dízima, tá? Não é o caso. Então, eu vou fazer o seguinte: resposta em forma de fração. O que é que te faz? Eu indico que faça o quê? Simplifique. Então, vou simplificar por 2. Isso quer dizer o seguinte, que a segunda raiz vai ser 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, as raízes são 1 e 1/3. Bom, mas as raízes aqui representam x, e x é a quantidade de matéria-primas em quilo. Então, as raízes são 1 quilo e 1/3 de quilo. Resposta aí, ó, está lá na alternativa A. Tranquilo aí, gente? Questão facílima, tá? Desde que você saiba interpretar que produção nula quer dizer quais são as raízes da função, ou seja, quais são os valores de x que anulam a função. Sabendo disso, você sabe resolver, porque fazer essa continha aí, qualquer aluno do nono ano faz de olho fechado. Questão 31. Uma bala de canhão é lançada a partir do solo, descrevendo um arco de parábola com altura h em metros, expressa em função do tempo, em segundos, decorrido após o lançamento pela lei h de t, ou seja, a altura em relação ao tempo, é calculada usando a fórmula 40t menos 5t ao quadrado. Nessas condições, está correto afirmar que o tempo decorrido desde o lançamento até ela tocar novamente o solo é, em segundos, igual a quanto? Vou fazer um esboço aqui, tá, no gráfico desta função. Então aqui, ó, nós temos a função. Esta função, ela apresenta aqui A e B, com cavidade voltada para onde? Então, primeiro, vamos lá. Determinar os coeficientes A, B e C. A vale menos 5, B vale 40 e C vale 0, certo? Então, a concavidade dela é voltada para baixo, ela parte da origem, sobe, ó, certo? Então, aqui é o tempo. Veja, essa altura aqui é a altura máxima. Esta parábola ela é definida pela fórmula h de t, ou pela lei de formação 40t menos 5t ao quadrado, tá? E ele pede o quê? O tempo decorrido desde o lançamento, aqui é o tempo em segundos, e aqui é a altura em metros. Certo aí? Então, eu fiz um esboço desta situação. Então, ele quer o tempo desde o lançamento desta bala até ela tocar o chão. Gente, ó, ela foi lançada aqui, percorreu essa trajetória, ó, percorreu essa trajetória, que é uma parábola, e tocou no chão. Gente, o que é que eu quero aqui? Eu quero um ponto que esteja no eixo horizontal, que a gente falava eixo X, né? Eixo das abscissas. Bom, eu encontro esses dois pontos fazendo o quê? Igualando a zero. Por quê? Porque esses dois pontos aqui são as raízes da função. Então, se eu pegar a minha função e igualar a zero, eu encontro justamente esses dois pontos. Esse ponto aqui eu já sei que uma das raízes é zero, porque tocou o eixo lá na origem, e a outra raiz vai ser t. É isso que eu quero, tá bom? Então vamos lá. Para encontrar
as raízes de uma função, basta você pegar a função, que é menos 5t ao quadrado, mais 40t, igual a isso a zero. Olha, gente, nós estamos diante de uma função incompleta. Ela tem os coeficientes a e b. Existem várias maneiras de você responder. Uma delas é você saber resolver equações incompletas, que eu indico que é bem mais fácil, ou então usar a fórmula de Bhaskara, né? Então você pode usar também, tá? E se quiser usar as relações de Girard, pode ser, porque aqui o A, veja que o B é múltiplo de A, então fica fácil também. Mas eu vou usar aqui a maneira de você resolver equações incompletas em que você tem apenas os coeficientes aparentes, né? Vendo aí, tem A e B. Então, quando você tem os coeficientes A e B, você faz o seguinte: olha aí nesses dois termos, o que é que eu tenho em comum deles? Eu tenho o menos, eu tenho em comum aqui o 5t, tá? Então, vou colocar o 5t em evidência. Então, menos 5t ao quadrado dividido por 5t dá menos t. Mais 40t dividido por 5t dá 8. Fecha parênteses, igual a zero. Gente, ó, nós estamos diante de uma multiplicação de dois fatores. Primeiro fator e segundo fator. Vamos prestar atenção na matemática básica. Ora, o resultado de uma multiplicação de dois fatores sendo zero, eu posso deduzir que ou o primeiro fator é zero. Quem é o primeiro fator? 5t é zero. Ou o segundo fator, quem é o segundo? Menos t mais 8 é zero. Então você resolve agora essas duas equações. 5t igual a zero. Qual o número t que multiplicado por 5 dá zero? Só pode ser zero. E a gente já sabia que uma das raízes era zero. Então, 1t é zero segundo. Não serve para a minha resposta. Eu quero saber o seguinte: qual foi o tempo que a bala percorreu, saiu do canhão, percorreu e tocou o chão novamente, tá? Então eu quero esse outro t. Então, como é que eu faço para responder isso aqui? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, t de um lado e número do outro. Menos t igual a mais 8 vai para o outro membro, menos 8. Eu tenho o valor de menos t, mas eu quero o valor de t. Então, para transformar esse coeficiente de t, que é negativo, em positivo, basta multiplicar todo mundo da equação por menos 1. Menos por menos dá mais, então fica t, menos por menos dá mais, igual a 8. Ou seja, a bala vai demorar quanto tempo no ar até tocar o chão novamente? 8 segundos. 8 segundos a gente encontra essa resposta lá na alternativa C, gabarito da questão 31C. Questão 32. Julgue o item a seguir. Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado a cada hora x do dia a uma profundidade p. Então, x representa a hora e p representa a profundidade, em metros, tá? Igual a quanto essa profundidade? P de x igual a 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade, ou seja, essa profundidade deve ser igual a 5. 2 vezes ao dia, é isso que está dizendo. Então vamos ver se realmente é 2 vezes ao dia. Bom, para saber se corresponde 2 vezes ao dia, eu vou ter que encontrar o valor de quem? De x. Se tiver dois valores distintos, realmente essa profundidade aí de 5 metros, esse equipamento vai ser posicionado 2 vezes ao dia. Tá? Então vamos lá. Vou pegar minha função 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25 igual à profundidade de 5 metros. Certo, gente? Então, trazendo 5 para cá, fica assim: 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25
menos 5 dá 20, tá? Mais 20 igual a zero. Em outras palavras, eu quero resolver, eu quero encontrar as raízes dessa equação. Preste atenção, gente. Aqui o coeficiente A é um decimal. Não é bom trabalhar com decimal. Você vai trabalhar com divisão, tá? Você vai trabalhar com soma, com multiplicação, então evite trabalhar com decimal. Então você vai ter que encontrar uma das saídas, tá? Se quiser fazer assim, fique à vontade. Uma das saídas é encontrar uma equação equivalente a essa daqui de cima, em que não tenha mais decimal. Então veja, para esse decimal 0,2 sumir, eu posso transformar 0,2 em 1. Posso, né? Um inteiro. Basta multiplicar 0,2 5 vezes. Então, ó, se eu multiplicar essa equação de cima por 5, eu transformo esse decimal em parte inteira. 0,2 vezes 5 dá 1. 1 inteiro. 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Menos 4x vezes 5 dá 20x. Mais 20 vezes 5 dá 100. Igual a quem? 0 vezes 5 dá 0. Veja que essas duas equações elas são equivalentes. E o que significa dizer que duas ou mais equações são equivalentes? Elas levam para a mesma resposta, elas levam para as mesmas raízes. Uma de maneira mais difícil, mais trabalhosa, e a outra de maneira mais fácil. Agora me diga, qual das duas equações é mais fácil de você trabalhar? É a de cima com decimal ou a de baixo com números inteiros? Claro que é a de baixo. Então, não se preocupe, as raízes da equação de baixo, da segunda, são as mesmas raízes da equação de cima, que é a equação principal aqui que foi dada na questão, tá? Então, vamos resolver a de baixo. Resolver essa de baixo, então vamos lá. O A vale 1, o B vale menos 20 e o C vale 100. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta equivale a b, que é menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o c, que é 100. Isso aqui vai dar menos 20 ao quadrado, menos 20 vezes menos 20. Menos por menos dá mais, 20 ao quadrado dá 400. Então, 400 positivo, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 100, 400. Ora, gente, delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, vai ter quantas raízes? Então, terá apenas uma raiz. Uma raiz. Isso quer dizer que esse maquinário ele não vai ser posicionado duas vezes nesse dia. Vai ser posicionado apenas uma vez, tá? Então, o gabarito aqui, ó, é errado. Nem precisa calcular o valor de x. Se você quer calcular o valor de x, você calcula aí, tá? Mas nem precisa calcular, porque você vai encontrar os dois valores iguais. X1 é igual a x2, ou seja, na profundidade de 5 metros, ele vai apenas ser posicionado uma única vez ao dia e não duas vezes. Seria duas vezes se eu encontrasse x1 diferente de x2, ok? Um gabarito aí errado. Questão 33. O produto das raízes da função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10 é igual a quanto? Olha, gente, quando pede soma das raízes, produto das raízes, a maneira mais prática, mais rápida de você resolver é usando as relações de Girard. Como eu quero aqui o produto das raízes, eu quero o P. P é x1 vezes x2. E o produto ele é determinado dividindo o valor de C pelo valor de A. Então aqui você só é necessário você saber quem é C e quem é A. Então vamos lá. Quem é A aqui nessa função? O A vale 1 e o C vale menos 10. Então, ó, C sobre A menos 10 dividido por 1, que dá menos 10. Menos 10 aqui, ó, gabarito letra A. Veja o quanto que você ganhou de tempo
fazendo pela relação de Girard, ao invés de fazer pela fórmula resolutiva. Claro, você teria que encontrar o delta, depois aplicar na fórmula de Bhaskara, tá? Encontrar os valores de x1 e x2 e depois multiplicar. Aqui não, você não gasta nem um minuto para responder essa questão, tá bom? Então, gabarito da questão 33, letra A. Vamos para a questão 34. Diz o seguinte: considere a quantidade de pessoas que foram resgatadas em certo incidente tenha sido igual à soma das raízes. Então, a quantidade de pessoas é igual à soma das raízes do polinômio. Gente, esse polinômio é do segundo grau. Então, isso aqui nada mais é do que uma função polinomial do segundo grau ou uma função quadrática. E ele quer a soma das raízes. Então, a quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas é igual à soma das raízes. E a soma das raízes é dado pela fórmula menos b sobre a. Então, só precisa você saber quem é b e quem é a. Então, vamos lá. Na minha função, o a vale 1 e o b vale menos 11. Então, vai ser menos b sobre a, menos, quem é b? Menos 11, esse menos é da fórmula, tá? Menos 11 sobre a, que é 1. Ora, dois sinais juntos, jogo de sinal. Menos por menos dá mais, 11 dividido por 1, e 11 dividido por 1 é 11. E 11 está lá na alternativa D. Gabarito da questão 34, letra D. Questão 35. Marcelina é professora de matemática e desafiou seus alunos a descobrir sua idade, escrevendo no quadro a seguinte charada: daqui a 3 anos, minha idade será o décuplo da soma das raízes da função f de x igual a 25x ao quadrado menos 80x mais 60. De acordo com a charada, qual a idade da professora Marcelina? Então vamos lá. A idade dela eu vou chamar de I. A idade dela. Daqui a 3 anos, então I mais, que a idade dela é I. Então, daqui a 3 anos é I mais 3 igual ao décuplo. Décuplo é 10 vezes a soma das raízes. Então, primeiro, eu vou ter que saber quem é a soma das raízes dessa função. Então, vou deixar guardado isso aqui e vou lá descobrir a soma. Soma das raízes é menos b sobre a. Ora, vamos lá. Quem é b? B é menos 80. Quem é a? 25. Então, fica menos 80 dividido por 25. Então, essa soma vai ser menos por menos dá mais 80 dividido por 25. Tranquilo? Então, volto agora para a equação. I, que é a idade da professora, mais 3, é 10 vezes a soma, mas a soma é 80 sobre 25. Se quiser simplificar, fica à vontade, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, I mais 3 igual. 10 vezes 80 dá 800. 800 dividido por 25. Ora, se em 100 tem 4 vezes 25, 800 tem, só multiplica 4 vezes 8, dá 32. Então, I mais 3 igual a 32. Eu quero o valor de I. Então, I igual a 32, mais 3, passa menos 3, I igual a 29 anos. Ou seja, a idade dessa professora é de 29 anos e você encontra essa resposta lá na alternativa A. Questão 36. Seja f de x igual a px ao quadrado mais 2p menos 2x mais p menos 3. Determine o valor de p para que a função quadrática tenha dois zeros reais e distintos. Gente, tenha dois zeros reais e distintos, tenha duas raízes, é a mesma coisa de zeros, tá? Reais e distintos.
Quando é que uma função quadrática tem duas raízes reais e distintas? A condição para que isso ocorra é que o delta seja positivo, ou seja, delta tem que ser maior do que zero. Então, o problema agora aqui, gente, é você prestar atenção nos coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o coeficiente do x ao quadrado, que é P. O coeficiente B é o coeficiente do x, é 2p menos 2. Eu vou colocar até entre parênteses para ficar melhor quando a gente for analisar ele lá na fórmula, tá? Mais aqui na função, né? E o coeficiente C? O coeficiente C é o p menos 3. Então, já determinei o coeficiente A, o B e o C. Tranquilo? Vamos lá. Então, primeiro, a gente sabe que em uma função do segundo grau, o A, o coeficiente dominante, o coeficiente líder, tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, a função deixa de ser do primeiro grau e passa a ser ou a função deixa de ser do segundo grau e passa a ser ou do primeiro grau ou então uma função constante. Então, o primeiro passo aqui é você amarrar que esse A, ou seja, que o valor de P tem que ser diferente de zero. P tem que ser diferente de zero. E todas as alternativas têm, ó, P diferente de zero. Certo? Agora você vai para a forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara é B ao quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. Quem é B? B é o binômio 2p menos 2. Então, 2p menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é P, vezes C, que é P menos 3, maior do que zero. Então, aqui você vai desenvolver isso. Ora, isso aqui é um produto notável, que é o quadrado da diferença dos termos. Como é que a gente resolve um produto notável? Como é que a gente expande esse produto? Vai ser quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, que é 2p vezes o segundo, mais o quadrado do segundo menos 4 vezes P dá 4P, que multiplica P menos 3, maior do que zero, tá? Então vamos lá, fazendo agora o desenvolvimento de todos os termos aqui. 2P ao quadrado é 4P ao quadrado, menos 2 vezes 2P vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 8 vezes P dá 8P, mais 2 ao quadrado dá 4. Agora, para eliminar esses parênteses, eu vou fazer a distributiva. Menos 4p vezes p dá 4p ao quadrado. Menos por menos dá mais. 4p vezes 3 dá 12p, maior do que zero. Vamos agora juntar os termos semelhantes. Você observa que o termo semelhante a p ao quadrado são termos opostos. Ó. 4p ao quadrado positivo, 4p ao quadrado negativo, então um cancela o outro. E agora eu vou ficar só com os termos de p e números. Vamos lá para p. 12p positivo menos 8p. 12p menos 8p, 4p. Com relação aos números, eu só tenho esse aqui, ó, mais 4 maior do que zero. Então, eu quero resolver essa equação em P. Deixa P de um lado e número do outro. 4P maior. Esse mais 4 passa menos 4. P maior do que menos 4. 4 está dividindo, passa dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Tá? Perdão aí. Então, P maior. Menos por mais dá menos. 4 dividido por 4 dá 1. Então, P maior do que menos 1 e P tem que ser diferente de quem? De zero. Você encontra esta resposta lá na alternativa A. Vamos agora para a questão 37. Dada a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 4x menos m, pode-se afirmar que o valor de m
para que as raízes dessa função sejam números reais distintos. Olha, raízes números reais distintos, delta deve ser maior do que zero. Questão bem idêntica à questão anterior. Só que agora tem outros coeficientes. Quais são os coeficientes aqui? A vale 3, B vale 4 e C vale menos M. Pronto. Vamos trazer isso para cá, ó. B, essa aqui é a condição para você resolver a questão. B ao quadrado menos 4AC maior que zero. B é 4, então 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é menos M, maior do que zero. 4 ao quadrado dá 16, menos por menos, já que eu vou multiplicar, então eu faço o jogo de sinais. Menos por menos dá mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes M, 12M. Maior do que zero. Veja, eu quero o valor de M, então eu vou deixar M de um lado e número do outro. Então, é 12M maior que menos 16. Eu tinha mais 16, passa menos 16. Eu quero o valor de M. M é maior do que menos 16 dividido por 12, já que o 12 estava multiplicando, passou dividindo. Então, M maior. Menos em cima, mais embaixo, menos por mais dá menos. Não dá para dividir, divisão exata, tá? 16 por 12, mas dá para simplificar. 16 dividido por 4 dá 4 e 12 dividido por 4 dá 3, ou seja, o meu M tem que ser maior do que menos 4 terços. Isso você encontra na alternativa E, gabarito da 37, letra E. Questão 38. Calculando as interseções entre os gráficos g de x, que é x ao quadrado menos 11x mais 35, veja que a função g é uma função quadrática. E h de x igual a x mais 3 é uma função afim, função do primeiro grau. Bom, então primeiro, o que é que eu faço? Quando dois gráficos se encontram, é porque as duas funções são iguais naqueles pontos, tá? Então, como é que a gente resolve uma questão dessa? Toda vez que falar um gráfico se intercepta com o outro, o ponto de encontro das duas funções. Então, eu quero que você iguale as funções. Então, você vai igualar g de x a f de x, sempre assim, tá? Falou em gráfico está com interseção, os gráficos se encontram, os gráficos se cruzam, os gráficos se interceptam, tá? Então, toda vez que falar isso, você vai ter que igualar as funções, tá bom? Então, vamos lá. Igualando a primeira função, a segunda, então fica assim, x ao quadrado menos 11x mais 35 igual a f de x, que é x mais 3. Observe que nós temos agora uma equação do segundo grau. Então, vamos resolver essa equação? Para resolver essa equação, ela tem que estar naquele formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu vou ter que trazer para o primeiro membro o valor de x e o termo 3. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 11x menos x, veja que eu estou trazendo já o x, tá? Mais 35, e agora eu vou trazer quem? O 3. 3 positivo, vem para cá, menos 3, igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Quando eu fizer essa redução, a minha função vai ficar naquele formato geral. Então, vai ter x ao quadrado. Quanto é menos 11x menos 1x? Menos 12x mais 35 menos 3 dá 32, igual a zero. Gente, eu quero os valores das raízes, tá? De x1 e x2. Ao invés de fazer pela fórmula resolutiva, vou fazer pelas relações de Girard. Soma é menos b sobre a e produto é c sobre a. Então vamos lá. Menos b sobre a, menos da fórmula, quem é b? Menos 12.
dividido por A, que é 1. Menos por menos dá mais. 12 dividido por 1 dá 12. Então, quais são dois números que somados dão 12? Beleza. Vamos para o produto, que é a chave da solução aqui, tá? O produto das raízes o produto das raízes vai ser dado pela fórmula C sobre A. C, nesse caso, é 32 e o A é 1. 32 dividido por 1, 32. Então vamos pensar. Quais são dois números que multiplicados dão 32 e somados dão 12? Já descobri. Então os números são 8 e 4. Porque 8 vezes 4 dá 32 e 8 mais 4 dá 12. Pronto. Então eu sei que essas duas funções, elas se encontram quando o x for quanto? For 8 e quando o x for quanto? 4. Então ela tem dois encontros, dois pontos, tá? Eu não vou nem olhar para as alternativas, vou logo descobrir os pontos, depois eu vou para a alternativa. Por quê? Então vamos lá. Quando para x igual a 8, temos quanto para y? Qual é o valor de y? Então eu faço o seguinte: para encontrar y, eu posso substituir ou na primeira ou na segunda. Então é mais fácil na segunda, que ela é menor. Então h de x é y igual a x. Quem é x? 8 mais 3. Quanto é 8 mais 3? 11. Então, um ponto de encontro vai ser o x 8 e o y 11. Já encontrei um ponto. Eu sei que tem dois pontos. Vamos descobrir o outro. O outro foi quando x é igual a 4. Então, para x igual a 4, temos o seguinte. Vamos lá descobrir o y. Y volta para cá, ó. Y é igual a x, mas quem é x? 4 mais 3. Y é igual a 4 mais 3, 7. Ou seja, o outro ponto é o ponto formado pela abscissa 4 e a ordenada 7. Lembre que todo ponto, o primeiro elemento do ponto é o valor de x, o segundo elemento do ponto é o valor de y, ou seja, primeiro vem a abscissa, depois vem a ordenada. Então, esses dois gráficos se interceptam em quantos pontos? Em dois. E quais são eles? 8, 11, 4, 7. Letra A. Encontramos apenas o ponto 4, 7? Não, não é apenas um ponto, não. Ó, apenas um ponto, não, gente. Ele se encontra, esses dois gráficos se encontram em dois pontos. Então, gabarito, letra D. A letra E. Concluímos que não há ponto de interseção. Errado. Esses dois gráficos se interceptam em dois pontos. É como se fosse mais ou menos assim, de modo grosseiro, tá? Eu tenho uma parábola e tenho uma reta cortando essa parábola em dois pontos, tá? É esse mais ou menos o entendimento dessa questão, tá bom? Então, um ponto aqui é 4 e 7 e o outro ponto é 8 e 11. Eu estou fazendo de maneira grosseira, tá? Seria bom que fizesse no GeoGebra, aí você veria mesmo na real quais são os pontos direitinho, onde é que os pontos estão localizados no plano bem direitinho, mas não é o caso aqui. O curso aqui não é de GeoGebra, o curso aqui é de matemática. Então, matematicamente, essas duas funções se encontram em dois pontos, 8 e 11, 4, 7. Gabarito letra D. Questão 39. Considere o polinômio p de x, x ao quadrado menos 290x mais 143 ao quadrado. Sejam R e S os valores de x para os quais o polinômio é nulo. O polinômio é igual a zero, com R maior do que S. Eu quero a raiz R maior do que a raiz S. O valor de R menos S é, então veja que a questão pede aqui, ó, a diferença positiva entre as raízes. Vamos lembrar? Existem três relações que eu dei a vocês, três relações entre raízes e coeficientes. Primeiro é a soma das raízes, menos B sobre A. Segundo, produto das raízes, é C sobre A. Terceiro, diferença positiva das raízes, é raiz quadrada de delta sobre A. Então, essa questão aqui, eu vou pegar só o valor do delta, tá? Eu vou achar a raiz dele e dividir por A. Não necessita descobrir quem é R e S, não.
tá, gente? Que vai dar muito trabalho se você inventar de descobrir RS. Então, essa banca colocou, é a FGV, tá? Ela colocou justamente para ver se você sabe ou não dessa relação. E essa relação aqui, ó, é o pulo do gato, tá? Então vamos lá. Então, antes disso tudo, eu vou fazer o seguinte: eu quero os valores de x para os quais p de x é igual a zero, ou seja, eu quero as raízes desta função ou deste polinômio, tá? Então vamos lá. Qual o valor de a aqui? A vale 1, B vale menos 290 e C vale 143 ao quadrado. É trabalhosa a questão, tá? Trabalhosa, sim, na matemática, no punho, não de complicação. De complicação ela é tranquila. Então vamos lá, descobrir. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vale B. B é menos 290 ao quadrado, menos 4 vezes A, 1, vezes C, 143 ao quadrado. Então, aqui, o aluno tem que saber qual das operações matemáticas que ele deve fazer primeiro. Nós temos potência, subtração, multiplicação e potência. Então, em primeiro lugar, as potências. Menos 290 ao quadrado, isso quer dizer menos 290 vezes menos 290. Vai dar positivo, tá? Menos por menos dá mais. 290 vezes 290, você vai fazer essas continhas aí, dá 84.100, tá? Menos. Agora você não multiplica logo não, tá, gente? Veja que aqui, neste fator, nesta parcela aqui, que é uma subtração, tá? Neste termo, eu tenho uma multiplicação e tenho uma potência. No primeiro, eu vou resolver a potência. Então, 4 vezes 1 dá 4. Deixo ele quietinho e vou fazer essa potência aqui, ó. 143 ao quadrado é 143 vezes 143, que dá 20.449. Então, delta igual. Primeiro, subtrai e multiplica. Isso, multiplica. Então, 84.000 menos 4 vezes, 4 vezes 20.449 dá 81.796. Faça agora a diferença, que é justamente o valor de delta. 84.000 menos 81.796 dá 2.304. Então, o valor do delta é esse aqui. Imagina aí o trabalho que já deu para chegar aqui. Você sem calculadora, sem nada. Porque na prova é só você e o lápis, tá? Então, e sem espaço também. Tem que contar com isso também. Então, veja bem, se você for inventar de descobrir a raiz R e a raiz S para depois fazer a subtração, vai dar um trabalho grande. Então, para encurtar, existe uma fórmula que diz o seguinte: o módulo da diferença entre as duas raízes vai ser a raiz quadrada de delta sobre A. Então, vai ser raiz quadrada, quem é delta? 2.304 dividido por A. Opa, o A, no caso aqui, ó, é 1, tá? O A na minha função é 1. Então, essa raiz aqui de 2.304 é 48. 48 dividido por 1, a distância é igual a 48. E 48, nós encontramos aí a resposta na alternativa E. Tá bom? Vamos fazer a última questão do módulo. Questão 40. Seja f de R em R definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 24. Então, nós estamos diante de uma função quadrática x ao quadrado menos 2x menos 24. Considerando-se no plano cartesiano de eixos ortogonais, os pontos que representam quem? As interseções do gráfico dessa função com o eixo do x. Gente, quais são os pontos em que o gráfico, a parábola de uma função do segundo grau, toca o eixo do x? Raízes, né? Então, em outras palavras, ele está pedindo
que você encontre as raízes. Mas o que é que eu quero das raízes? A distância entre elas. Eu quero descobrir a distância entre as raízes. Bom, essa questão aqui, ó, a função é pequenininha, é fácil de você resolver. Se você não souber daquela fórmula de distância vai ser raiz quadrada de delta sobre A. Bom, caso você não saiba, você tem condições suficientes para descobrir aqui. Vamos fazer para os dois casos, tá? Já que é a última questão e a gente está na fase de estudo, então é bom a gente preparar. Então, primeira maneira, é aquela maneira que o aluno nunca viu a fórmula. Então, como é que o aluno vai fazer? Então, vai fazer usando a fórmula resolutiva. O A vale 1, o B vale menos 2. Presta atenção para você ver não é a dificuldade, não. O tempo que você vai gastar fazendo da primeira maneira e fazendo da segunda, tá? E C é menos 24. Então, vamos lá. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta igual B menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e C menos 24. Delta igual menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24, 96. Bom, eu quero o valor de delta. Delta é igual a 100. Bom, até aqui vai servir para você fazer pela primeira maneira e pela segunda. Então veja o tempo que você já gastou até aqui. Se você usar a segunda maneira, rapidinho. Mas eu não quero usar a segunda maneira, eu vou usar a primeira. Então, fórmula de Bhaskara. Então, vou guardar esse valor porque eu vou usá-lo daqui a pouco, tá? Na segunda maneira. Fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. X igual a menos b. Lembra que eu disse, toda vez que você vai trazer o b para a forma de Bhaskara, troque o sinal dele. Então, se o b é menos 2, ele passa 2 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 100, porque delta é 100, dividido por 2 vezes 1. Isso aqui é 2, mais ou menos a raiz de 100 é 10, dividido por 2 vezes 1 dá 2. X1 é o caminho da soma, 2 mais 10 dá 12, dividido por 2 dá 6. X2 é o caminho da diferença. 2 menos 10 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, as raízes são 6 e menos 4. Como eu quero a distância entre elas, eu vou pegar a maior, que é a maior, 6. Deixa eu apagar aqui e colocar a distância. Como eu quero a distância entre elas, vai ser 6, que é a maior, menos a menor. Sempre vai ser a maior menos a menor. Mas quem é a menor? A menor é negativa, entre parênteses. Então, vai ser 6 menos por menos dá mais 4. Ou seja, a distância entre as duas raízes é 10. Tá? É 10. Pela segunda maneira. A segunda maneira, você já pega o valor de delta que você trabalhou na primeira. Então, o módulo da distância vai ser a raiz quadrada de delta dividido por A. Quem é a raiz de delta? A raiz de delta aqui, ó, é a raiz de 100 dividido por 1. Então, o módulo da distância vai ser a raiz de 100 dividido por 1. Raiz de 100 é 10 dividido por 1 é igual a 10. Então, veja que deu 10 das duas maneiras. E o gabarito aí, ó, está na letra D. Veja como é fundamental que você saiba, quando pedir a distância entre as raízes, você vai colocar a formulazinha d, a distância, igual a raiz quadrada de delta sobre A.